O símbolo comunista, com a foice e martelo cruzados sobre um fundo vermelho, remonta à Revolução Russa de 1917. Durante esse período de agitação política e social, os trabalhadores e camponeses uniram forças para derrubar o governo czarista e estabelecer um Estado socialista sob a lideração do Partido Bolchevique, liderado por Lenin. Essa união das classes trabalhadoras era fundamental para a visão comunista de uma sociedade sem classes. A escolha do fundo vermelho, com cor base do símbolo, tem várias interpretações. O vermelho sempre foi associado ao movimento socialista, sendo uma cor que evoca a paixão, a revolução e a luta dos trabalhadores. Além disso, o vermelho é simbólico de sangue derramado pelos trabalhadores nas suas lutas por justiça social. O símbolo comunista, com as suas representações visuais distintas, começou a aparecer em bandeiras, cartazes e documentos oficiais dos primeiros anos da União Soviética. Ao longo do tempo, o símbolo foi adotado por outros partidos comunistas e movimentos socialistas em todo o mundo, como um emblema da sua luta contra a exploração capitalística e a busca por uma sociedade mais igualitária. É importante notar que, embora o símbolo tenha as suas raízes na Revolução Russa, ele tornou-se um ícone internacional do movimento comunista e socialista, sendo adotado por várias organizações e partidos em todo o mundo, ao longo do século XX e até à atualidade. O símbolo comunista é um elemento visual carregado de significado, representando os ideais, lutas e inspirações do movimento comunista ao longo da história. O símbolo mais reconhecido é o foice e o martelo cruzados sobre um fundo vermelho, frequentemente acompanhados por uma estrela vermelha. Vou apresentar os elementos desse símbolo e o contexto em que ele se originou. A foice e o martelo. A foice representa a agricultura, simbolizando a classe camponesa. O martelo simboliza a indústria, representando a classe trabalhadora urbana. Juntos, esses instrumentos formam uma união simbólica entre o campo e a cidade, destacando a colaboração entre as classes trabalhadoras em direção a um objetivo comum, a construção de uma sociedade comunista sem classe. E a cor vermelha? A cor vermelha é historicamente associada ao movimento comunista socialista. Representa o sangue derramado pelos trabalhadores nas suas lutas e simboliza a paixão e o fervor pela causa. E a estrela vermelha? A estrela vermelha é frequentemente colocada acima da foice e do martelo. Ela simboliza a liderança do Partido Comunista e, por vezes, é associada aos 5 continentes, representando a internacionalização do movimento. A combinação da foice e do martelo foi inspirada em símbolos utilizados durante as revoltas e greves da época. Existem várias variações de símbolo, como por exemplo, ao longo do tempo, várias variações de símbolo comunista surgiram em diferentes partes do mundo, refletindo nuances ideológicas e contextos específicos. Algumas versões podem ter variações na forma, na oposição, na presença de elementos ou na inclusão de outros símbolos, como a estrela vermelha. Controvérsias. O símbolo comunista por vezes é objetivo de controvérsias, especialmente em regiões onde o comunismo enfrentou a oposição. Algumas pessoas veem o símbolo como um ícone de luta pela igualdade, enquanto outras o associam a regimes autoritários de violação dos direitos humanos. Relevância contemporânea. Mesmo após o declínio de muitos regimes comunistas, o símbolo é utilizado por partidos políticos, grupos e movimentos que advogam ideias socialistas e comunistas. A sua presença ainda reflete o impacto duradouro do comunismo no cenário político e social global. Uso em movimentos de resistência. O símbolo comunista também foi adotado em movimentos de resistência em várias partes do mundo. Grupos que lutam contra a opressão, imperialismo, desigualdade social, muitas vezes incorporam esse símbolo nas suas bandeiras e manifestação contra os emblemas desta luta. Influência na arte e cultura. O símbolo comunista teve um impacto significativo na arte e na cultura visual, inspirando obras de artistas engajados politicamente. Pinturas, cartazes e esculturas frequentemente incorporam elementos do símbolo para transmitir mensagens relacionadas à justiça social e à igualdade. Desafios de interpretação. A interpretação do símbolo comunista varia consideravelmente entre diferentes grupos e indivíduos. Enquanto alguns o veem como um emblema de esperança e resistência, outros o associam a regimes totalitários e repressivos. Presença em bandeiras nacionais. Em alguns países, o símbolo comunista foi integrado às bandeiras nacionais durante os períodos do governo socialista ou comunista. Isso destaca-o como símbolo utilizado não apenas como uma representação partidária, mas também como um símbolo nacional. Legado e desafios atuais. O legado do símbolo comunista persiste, mesmo num mundo onde muitos estados comunistas deixaram de existir. Desafios contemporâneos envolvem a conciliar a história do comunismo, incluindo os seus sucessos e fracassos, enquanto movimentos e partidos continuam a advogar ideias socialistas. Conclusão: o símbolo comunista tem as suas origens na Revolução Russa de 1917. Ela encapsula a união entre as classes trabalhadoras urbanas e rurais, simbolizando pelo martelo a indústria e pela foice a agricultura, respectivamente. A cor vermelha do mundo evoca a paixão, a revolução e o sangue derramado pelos trabalhadores em busca de justiça social. E ao longo do tempo, o símbolo comunista excedeu as fronteiras da União Soviética, tornando-se um ícone internacional associado ao movimento socialista e comunista em várias partes do mundo. A sua presença nas bandeiras, cartazes e manifestações destaca o papel significativo que desempenhou na expressão visual e na identidade desses movimentos ao longo do século XX. Apesar das controvérsias e das diferentes interpretações associadas ao símbolo, ele continua a ser uma peça central da iconografia política, refletindo o legado da Revolução Russa e as aspirações por uma sociedade mais justa e igualitária.
A sua evolução ao longo das décadas demonstra a capacidade do símbolo comunista de se adaptar aos diferentes contextos culturais e políticos, mantendo a sua relevância como um emblema de luta e resistência.